gente ser bem pontual aqui com todo mundo, né? Então, pessoal, só para dar uma introdução aqui para vocês, sempre, toda sexta-feira às 16 horas, eu sempre busco fazer essa reunião aqui, tá? É uma reunião coletiva, onde a gente sempre busca trazer alguns temas, né, para contribuir com a clínica de vocês, para buscar de alguma forma aumentar o faturamento de vocês, aumentar o lucro de vocês, de alguma forma ajudar aí com o negócio de vocês, tá? Então, toda sexta-feira, se vocês puderem, já pode deixar esse espaço reservado aí, que a gente sempre fala que daqui não tem como sair pior, né? A gente sempre trabalha para você sair melhor. Você só tem, né, como melhorar depois que você faz essa reunião aqui, né? O seu faturamento não tende a diminuir, sempre só a aumentar, tá? Então, gente, de forma geral, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que ele é bem relevante, tá? Ele é um conteúdo que algumas pessoas já vinham me pedindo antes para a gente fazer, né? Que é referente a essa questão de como trabalhar com aqueles pacientes, com aqueles clientes que até vieram na nossa clínica, mas por algum motivo não conseguiram fechar, né? E o que acontece, gente, hoje? Muitas pessoas, muitas clínicas, né, elas acabam focando, sim, em levar pacientes, né, e acabam focando sempre em novos pacientes, porém, esquece da base, né, e um desses pilares que sustenta a base de clientes que vocês já possuem hoje aí na clínica de vocês, são justamente essa categoria de pacientes que não fecharam, tá, e normalmente, um dos itens, né, que mais gera faturamento para a clínica dentro desse pilar de trabalhar com a base é justamente essa categoria de pacientes que não fecharam. Porque pensa assim, né, dentro de toda a base de clientes que você tem, por exemplo, pacientes para pedir indicação, pacientes que já fizeram um procedimento e não voltaram mais, às vezes pacientes faltaram de primeira consulta, enfim, né, toda essa base que vocês possuem, eles, né, têm um nível ali de consciência e até mesmo de interesse. Agora, esses pacientes que até foram na sua clínica, mas por algum motivo não fecharam, em nossa visão, eles são pacientes mais potenciais para você conseguir ter o fechamento. Por quê? Porque é uma pessoa que talvez, né, não iniciou ainda esse procedimento, talvez ela ainda não está preparada para ir lá e comprar de você, né, e fazer esse procedimento. Mas é uma pessoa que está em cima do muro, né, que está ali ainda de repente pesquisando, que está ali ainda de repente vendo outras opiniões sobre o caso dela, né? Então a gente fala que normalmente essa base ela acaba contribuindo muito para o faturamento da clínica, desde que você saiba trabalhar, né? Então são aqueles pacientes que eles já foram na tua clínica, eles já, né, fizeram a avaliação, você já às vezes até tem o orçamento, muitas das vezes é um paciente que de repente já até tem um raio-x panorâmico, até tem a tomografia, ou seja, até a documentação ele já tem, então é realmente um detalhe aí para ele conseguir iniciar o tratamento. Não estou falando que é algo fácil, tá? Até porque a gente está falando aí de na odontologia hoje, pelo menos, o ticket médio, principalmente de pacientes da rede social, é um ticket médio maior, né? De R$ 5.000, por exemplo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes os nossos pacientes não vão sair da casa deles prontos para investirem, para gastarem R$ 5.000 ali já no primeiro dia. Às vezes você, quando vai fazer uma compra de um valor maior, você não compra num primeiro momento, né? Você, às vezes, vai em uma visita, vai duas, vai às vezes três, né? E aí, depois você toma uma decisão, certo? E aí, por que se você faz isso, né? Porque com o seu paciente, em relação à sua prestação de serviço, seria diferente, tá? Porém, esse processo de trabalhar com os pacientes que não fecharam, esse processo de trabalhar para que esses pacientes que estão ali parados, né, e de repente, né, até inativos, vamos dizer assim, ele precisa acontecer para virar uma nova fonte de renda aí para a sua clínica. E aí a gente conseguir construir um processo, e até porque não, de repente, algo que a gente consiga ter uma certa, né, tendência de resultado, e criar até uma meta de recuperação de valores para isso,
Tá? Então, precisa ter um processo em relação a isso, né? Precisa ter uma dedicação em relação a isso, e isso é uma coisa que a gente vê, né, que muitas clínicas, infelizmente, não conseguem ter. Já é muito difícil, às vezes, as clínicas conseguirem ter ali já um bom processo comercial, né, de trabalhar para converter aqueles leads novos, seja eles independentes do canal de aquisição, né, e levar até a clínica. Normalmente, as clínicas estão ainda passando por esse desafio, mas quem passa dessa etapa começa a ter outros desafios, como esse, por exemplo, de trabalhar, de você conseguir estruturar de alguma forma e recuperar esses pacientes que não fecharam. E uma coisa que é muito interessante que os sistemas de gestão começaram a se preocupar é que antigamente, até um tempo atrás, não tinha lá uma abinha onde mostrava o valor daquela somatória de todos os pacientes que não fecharam. Não tinha. Só que daí, depois de um tempo, talvez por as clínicas não darem a devida atenção para essa categoria, os sistemas de gestão eles começaram a colocar ali o valor. E aí as clínicas começaram a dar um pouco mais de importância, porque ficou bem claro, eu tenho, sei lá, 1.000 pacientes que não fecharam, né, desde 2020, que é quando a clínica está aberta, e isso representa aí, exemplo, R$ 1 milhão. Poxa, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem ali uma oportunidade de R$ 1 milhão em aberto, né, na sua clínica, entendeu? Aí quando a gente começa a mostrar dessa forma, as pessoas dão mais importância. Claro, não significa que esses R$ 1 milhão, né, vai retornar, mas concorda que, né, às vezes, pô, tô ali tentando pesquisar pacientes novos, conseguir pacientes novos, mas se eu olho para isso, de uma pessoa que de repente já veio na minha clínica, já passou por uma avaliação, já tem às vezes o exame, né, a gente já sabe que ela gostou do atendimento, às vezes é mais assertivo eu trabalhar em cima dessa pessoa também, né? Então, é isso que a gente quer passar para vocês, trabalhar de uma forma assertiva para vocês conseguirem resgatar esses pacientes, né? Recentemente até também saiu algumas pesquisas, né, sobre a questão financeira aí do nosso país nesse momento, tá? Então hoje, para vocês terem uma ideia, só a título de curiosidade mesmo, essa informação é pública, tá? Existe um negócio que chama Cadastro Único, que normalmente coloca as pessoas que recebem algum tipo de benefício ali do governo, tá? E, gente, muita gente estão colocando aí, por exemplo, quase 40%, 50% da população está incluso disso. Então, o que eu quero dizer, né? Que hoje, até por conta da própria taxa de juros que nós temos, né, hoje nesse momento, tá mais difícil das pessoas, às vezes, serem aprovadas em algum tipo de financiamento, tá mais difícil das pessoas conseguirem ter formas de pagamento, de alguém de repente emprestar o dinheiro para elas conseguirem fazer o procedimento delas. Então, às vezes, o paciente hoje, ele tem essa necessidade, ele tem um interesse de fazer o procedimento com você, e às vezes ele até foi na sua clínica. Porém, o que está faltando é um detalhe financeiro. O que está faltando, às vezes, é porque não tem como ele encaixar, às vezes, aquela parcela ou aquele valor do seu tratamento, do seu serviço, ao que ele pode pagar hoje. E aí se torna, né, interessante ter outras formas de pagamento. Se torna daí interessante começar a pensar fora da caixa, de tipo, deixa eu entender a realidade da minha região, a realidade do país no qual estou, e deixa eu me adaptar a esse novo mercado, né? Então, por isso que hoje tem clínicas trabalhando com, por exemplo, boleto bancário, tem clínicas trabalhando com, por exemplo, FGTS, até mesmo financeiras. Mas mesmo assim, devido a essa situação que eu falei, né, cada uma tem o seu desafio, né? A financeira, por exemplo, de crédito pessoal, ela analisa o score. Score baixo não aprova. A do crédito consignado, com esse negócio do INSS aí, muita gente, né, ficou desconfiada. Porém, também ela só trabalha com aposentado. Então, tem uma fatia do mercado que não trabalha, né, que não, na verdade, é aposentado. Então, a gente precisa, o que eu quero dizer aqui, né, é se preocupar com outros mecanismos para a gente conseguir converter e se adaptar a essa realidade,
né? Não ficar, tipo, pensando, ah, é porque o problema está no governo, o problema está nisso, está naquilo. Vamos entender, essa é a realidade, tudo bem. Como que eu faço para, de repente, conseguir vender para essas pessoas que estão precisando de tratamento? Temos soluções, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, que a gente trouxe aqui mais um parceiro novo do Grupo Prospecta, né, para estar ajudando vocês em relação a essa recuperação de valores. Então pensa assim, vocês têm hoje dentro do seu sistema de gestão lá, né, dentro da parte de, vamos dizer assim, orçamentos não fechados, uma base de, exemplo, 500, 1.000 pacientes que estão lá paradinhos e às vezes vocês não estão conseguindo ou ter tempo ou ter um funcionário que precisa para fazer isso, ou dar a devida atenção, porque tem que dar treinamento, suporte, aquela coisa toda, tá? E hoje essa nossa parceria, ela possibilita, né, uma forma de vocês conseguirem transformar esses pacientes que estão ali parados, né, em faturamento, tá bom? Então, a ideia aqui era só dar uma introdução, tá? Laisla, agora eu vou deixar você comandar aí e fica à vontade, tá? Pode explicar para o pessoal aí como que funciona esse trabalho de vocês, como é que eles vão conseguir estar convertendo, né, transformando esses pacientes que não fecharam, que eles possuem ali na base deles, que às vezes tá paradinho, em contratos fechados, tá bom? Pode iniciar, fica à vontade. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Olha, eu me chamo Laisla, né? Eu sou consultora comercial aqui da Mini Cirurgia Soluções Financeiras, né? E é exatamente isso que o Matheus explicou, né? A nossa financeira, ela possibilita ali que o cliente, né, de ambos os lugares, eles consigam estar colocando ali data numa realização pessoal através do nosso planejamento, né? A financeira, ela existe aí há mais de 5 anos no mercado. A gente consegue, atualmente, fazer um trabalho com que possibilita que pessoas de diversos lugares do Brasil consigam ali colocar, né, uma data em uma realização pessoal, certo? A... Gente, só um minuto. Oi, estou aqui te escutando. Tá, só um minuto. Você vai compartilhar a tela? Vou compartilhar dela. Vou fazer uma explicação breve aqui de como funciona, né, a financeira, para vocês conseguirem entender como que é o nosso trabalho. E aí, gente, complementando, a gente já trouxe aqui algumas pessoas, né, que já falaram sobre algumas financeiras e tudo mais. E às vezes você hoje até tem alguma financeira, só que eu te garanto que isso aqui é diferente de tudo que vocês já viram. Porque normalmente as financeiras, elas te dão um acesso a tipo, uma plataforma, alguma coisa do tipo, e pronto, você vai tentando trabalhar ali, né? Então é uma coisa, às vezes, muito engessada, né? Então vocês vão ver aqui que essa parceria aqui é totalmente diferente, porque realmente vocês não vão precisar se preocupar com nada. É basicamente passar a lista de pacientes que estão ali que não fecharam e o resto é com eles. Aí é só esperar eles fazerem o trabalho deles. É basicamente até o parecido com o nosso trabalho, é que o nosso trabalho da Prospecto Odonto, a gente foca em novos pacientes. Então a gente foca em pegar o paciente lá da internet ou da sua base e colocar na sua clínica sem você precisar se preocupar com nada, certo? O deles é bem parecido, só que é depois que o paciente vai até a sua clínica. Então fecha o ciclo, fica uma coisa aí bem legal. Pode iniciar. Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre como funciona aqui na nossa empresa, né? Nós somos uma empresa que já temos mais de 5 anos, né, de mercado. A gente já atendeu ali mais de 10.000 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. E a missão da empresa é justamente essa, né? Trazer ali a acessibilidade financeira, né, para uma pessoa que, por exemplo, não tem valores agregados à vista para poder pagar um procedimento, né? Ou não conseguem, por exemplo, usar um limite alto do cartão, né? Por exemplo, vamos colocar assim. Por isso que a forma que a gente trabalha hoje, por exemplo, para pagamento é mais facilitado, né? Visando ali exatamente essas pessoas que não têm a condição de pagar à vista ou usar um limite de cartão de crédito com um limite alto, né? A forma de pagamento da nossa empresa, nesse caso, é toda no boleto bancário, né? Do começo até o final da vigência do contrato ali com a gente, certo?
E é isso. Como eu falei anteriormente, a gente traz ali para o cliente a possibilidade de estar realizando o tipo de tratamento odontológico ou estético na qual ele precise, né? Com o pagamento facilitado, né? A gente já atende várias cidades do Brasil atualmente. Todas essas clientes que estão aparecendo são clientes, né, que de alguma forma conseguiram vir aqui na nossa empresa e fecharam, por exemplo, um contrato presencial. Mas quando isso não é possível, a gente também dá todo o suporte ali virtual, né? Um contrato 100% digital, um atendimento humanizado. Então, facilita muito para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e conseguir fechar um negócio até mesmo para ajudar vocês a prospectar mais clientes, né? Atualmente, né, a minha cirurgia, ela trabalha ali com os planos programados para diversos segmentos, né? Se for um tratamento odontológico, é listado ali abaixo, prótese, né, de protocolo, as lentes de contato, facetas de resinas, implantes, a gengivoplastia, harmonização facial e os tratamentos em gerais, né? Atualmente, a gente sabe que o tratamento odontológico não é todo mundo que consegue arcar com esses valores à vista, né? E aí é que entra a nossa empresa, né? Trazendo essa solução ali para o cliente de vocês poderem estar até retornando à clínica de vocês para poderem realizar os procedimentos que eles precisam, certo? Vamos lá. Atualmente, a gente trabalha, né, com esses valores ali que vão variar de 5 até 70 mil reais. A gente sabe que atualmente os valores de procedimentos da parte odontológica às vezes conseguem ser valores mais altos, né? Valores que passam ali, ultrapassam esse valor de 5 mil reais, 9 mil reais, 15 mil reais. Então, a gente consegue ali tá ajudando esse cliente como que eu vou dizer, nessa realização pessoal, né? A gente parcela tudo no boleto bancário e esses valores vão ser parcelados ali de 12 até 72 vezes, certo? O nosso diferencial, né, entre outras financeiras que o Matheus citou no começo, é que a gente não exige, por exemplo, que o seu cliente ele pague 100% aqui do plano para a gente poder repassar o valor para vocês, né? A gente exige somente que ele pague 50% desse planejamento, respeite um prazo de carência, né, que tem a variação de 4 a 12 meses, para que ocorra a liberação do valor, e a gente paga o valor diretamente para a clínica de vocês, o pagamento integral, como se ele já tivesse pagado, né, tudo aqui para a gente, e vocês fossem receber de forma à vista, via Pix ou transferência bancária, isso vai depender muito de cada clínica, de cada médico também, tá? Como eu informei, o contrato ele é 100% digital, né? A gente consegue ali fazer tudo de forma online, tem uma flexibilidade, uma facilidade, uma segurança muito grande. E, claro, a gente atende o Brasil inteiro atualmente. Falando da carência, né? É uma dúvida que acaba sendo uma dúvida frequente aqui para a gente. É uma das objeções, eu acho que a gente mais quebra aqui durante os atendimentos, né? O prazo de carência, como eu informei, ele vai variar ali, né, de 4 a 12 meses. Por exemplo, o cliente ele vem aqui, né, ele me traz ali um orçamento da clínica de vocês, o orçamento ficou num valor X. Claro, ele vai conseguir aqui contratar os valores e dividir na quantidade de parcelas que ele achar interessante, né? Vai variar de 12 a 72 vezes. A gente vai estudar essa melhor possibilidade ali com o cliente. Ok, ele decidiu ali que ele quer pagar, por exemplo, o plano dele em 18 vezes, né? Para que ocorra essa liberação de valores, a gente precisa que ele tenha 50% desse plano pago, que no caso seriam as 9 parcelas, né? E esperasse ali o prazo de 6 meses para que ocorra a liberação desses valores diretamente na conta do cirurgião dentista, né? E assim sucessivamente, né? Se ele escolhe, por exemplo, em 24 vezes, 12 parcelas, se ele escolhe em 36 vezes, 18 parcelas, então acaba que facilita, ele não vai precisar pagar tudo de uma vez para que ocorra ali aquela liberação de valor para ele poder realizar o procedimento com a clínica de vocês.
Outra dúvida frequente. Muitas pessoas assimilam ali a nossa financeira como se fosse um consórcio de serviços, né? Muito parecido, né? Se você for parar ali para pensar, as pessoas elas realmente vão pagar mensalmente um valor e tudo mais. Só que assim, o primeiro diferencial, quando o cliente ele fecha um contrato aqui comigo, ele não vai precisar, por exemplo, dar um lance, ele não vai esperar por sorteios, né? Aqui o cliente ele já tem essa facilidade de entrar, né, de assumir esse contrato com a gente, saber exatamente quando ele vai poder realizar a cirurgia, né? Tem clientes que têm mais um certo tipo de urgência. O plano também atende a esses clientes, né? Que preferem, por exemplo, pagar tudo mais rápido para poder realizar o procedimento logo. Uma coisa que um consórcio, hoje em dia, ele não faz, né? Além de você dar lance, você tem que esperar contemplações. Então, acaba que você vai perder muito tempo ali na espera, né? Como eu disse, sem lance, você vai precisar pagar ali pelo menos 50% das parcelas, né? E você não vai precisar quitar 100% do plano para que ocorra a liberação de valores. Os critérios para o cliente poder ali retirar esse dinheiro aqui com a gente, né? É tudo muito simples, né? Do começo até o final do nosso planejamento. É claro que é feito ali uma análise, essa análise também é muito tranquila. A gente não tem dificuldade em liberar esse valor para o cliente, né? Aqui para a gente, ele vai ter mesmo que comprovar a análise básica de crédito dele, né? Não ter uma negativação no nome, mas caso isso ocorra também, a gente tem ali um suporte para poder ajudar esse cliente nessa hora. Então, acaba que se torna tudo muito mais fácil, né? A modalidade de pagamentos, ela é aceita por todos os tipos de cirurgiões, né? Até porque, como eu expliquei no começo, a gente paga tudo à vista, né? Tudo à vista, a gente vai pagar ou no Pix ou na transferência bancária. Hoje em dia, não tem como, né, uma pessoa não aceitar o método de pagamento, é à vista. Então, fica tudo mais fácil, né? Sobre nota fiscal, vamos lá. A gente não exige nota fiscal, né? Até porque o nosso contrato ali, ele vai ser diretamente com o cliente, né? A gente vai fazer esse contrato diretamente com o cliente e aí fica a critério do cliente, caso ele queira exigir ali da clínica uma nota fiscal, mas a gente mesmo não exige, tá? Não tem nenhum tipo de burocracia nessa questão, tá bom? As parcelas do plano, né? As parcelas do plano, elas são fixas, né? Do começo ao fim. Diferente do consórcio ali, que pode haver ali alguma variação de valores, né? Dependendo ali da taxa de juros cobrada em cima, ou da taxa Selic, por exemplo, a gente tem parcelas fixas mensais. Isso quer dizer que não corre risco de alteração de valores quando esse cliente fecha o contrato aqui comigo, né? Se ele fechou o contrato aqui comigo, assumindo um valor de parcela X, ele vai pagar isso do começo até o final da vigência do contrato dele, independente de quantas vezes ele tem ali dividido esses valores, tá? O canal personalizado quer dizer que a gente vai prestar essa consultoria para o cliente de vocês do começo até o final, né? A gente preza muito por um bom atendimento, preza muito também por quebrar todas as objeções ali que o cliente traz. Então, assim, quando ele fecha o contrato com a gente, por exemplo, a gente tem um canal de comunidade VIP, onde a gente vai prestar ali aquela assessoria para aquele cliente. Não vai ser somente um contrato fechado e eu não vou continuar te ajudando no que você precisar, né? Então, o atendimento para cada tipo de cliente que a gente tem é personalizado, justamente para que ele se sinta acolhido e que ele consiga, né, realizar ali o procedimento com a clínica de vocês o mais rápido possível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Opa! Eu me chamo... Só um minutinho. Pronto, parou de compartilhar, tá? Fechou. Pessoal, boa tarde. Meu nome é André. Eu sou gestor de marketing aqui da Minha Cirurgia. Estou acompanhando a nossa consultora Laisla. E vou passar algumas informações para vocês que provavelmente é muito interessante para o nicho de vocês. O que acontece? Hoje, dentro da Minha Cirurgia, nós trabalhamos com planejamento financeiro. Basicamente, nós vamos pegar os clientes de vocês
estavam ali na base, parados, que já esfriaram ou que não têm o poder aquisitivo para estar fazendo fechamento com a clínica de vocês e dando a possibilidade para eles estarem fazendo a contratação de serviço. Ah, André, mas o que acontece? O meu cliente, ele tem condição, ele quer fazer uma prótese de protocolo hoje, por exemplo, que a gente sabe que o mercado aí, a média superior e inferior, fica a média de 20, 25 mil reais. Esse cliente meu, ele quer fazer a prótese de protocolo, porém, ele consegue pagar R$400 por mês. A gente tem a possibilidade de pegar esse mesmo cliente, fazer o contato com ele, fazer toda a classificação dele com a clínica de vocês, sempre trazendo o cliente de volta para vocês. O que vai acontecer? Esse cliente entrou, ele quer o financiamento, vamos dizer assim, para R$25 mil para fazer a prótese de protocolo. A gente vai fazer toda essa parte de financiamento, a gente vai fazer o planejamento financeiro dele, retornando com 50% das parcelas pagas. Quando esse cliente chegar lá no meio do contrato dele e falar, olha, você já está apto a fazer o seu procedimento, a gente vai devolver ele para a clínica de vocês, trazendo com que o ticket médio de vocês aumente e, posteriormente, o ROI de vocês também venha a crescer, porque é um lead que já estava frio, que provavelmente não ia conseguir fazer aquele tratamento naquele momento. Então, a gente trouxe a possibilidade desse cliente, de vocês, ter a aquisição para fazer o procedimento com vocês. Então, isso a gente consegue fazer dentro da prótese de protocolo. Hoje, a gente sabe que tem muitos procedimentos estéticos dentro da odontologia, como lipo de papada, preenchimento. Então, todos os procedimentos que vocês têm que ultrapassam o valor de R$5 mil e chegam até 30, 40, 50, 70 mil reais, a gente tem o posicionamento para estar fazendo o financiamento para esse cliente e trazendo também de volta esse cliente a partir dos 50% pago, com um pagamento totalmente à vista para dentro da clínica de vocês. Então, vamos colocar aí que um cliente de vocês vai fazer facetas. E ele fez a separação ali em 12 meses. Então, quer dizer que aquele cliente que quer fazer as facetas dele e dividiu esse procedimento em 12 meses, em 6 meses, ele vai estar retornando para vocês e pagando o seu procedimento como se fosse totalmente à vista. Então, é uma vantagem que a Minha Cirurgia ele consegue entregar tanto para vocês médicos como parceiros, que é algo que é interessante tanto para a gente quanto para vocês, e também para os clientes, tanto de vocês quanto nós, trazendo a possibilidade de financiamento mesmo sem crédito, mesmo sem score, mesmo sem todas as imprudências que o banco hoje cobra. O que acontece? Hoje, o nosso planejamento financeiro é totalmente diferente do financiamento. Por quê? O financiamento hoje, ele acompanha a taxa Selic. A taxa Selic, a gente pode colocar aí que ela está na média hoje de 12% a 16%. Essa é mais ou menos o que os bancos hoje praticam dentro de financiamento. Hoje, dentro da Minha Cirurgia, nós trabalhamos com taxa de administração. Simila-se ao consórcio, porém, é uma taxa de administração também muito baixa. Por quê? A taxa de administração do consórcio acompanha o valor de mercado. A nossa taxa de administração, ela é fixa e ela não vai ter alteração. Então, o nosso cliente ele vai entrar, ele vai saber quanto ele vai pagar mensalmente, ele vai saber quando ele vai poder fazer o procedimento dele ele vai poder fazer o procedimento e vai saber exatamente qual é a taxa de juro que ele pagaria. E a nossa taxa é a mais baixa do mercado hoje. Pode fazer a comparação com bancos, financeiras, consórcio. A gente tem a taxa mais barata do mercado hoje, que varia entre 1,5% a 3,2%. Então, assim, a Minha Cirurgia pode trazer uma precisão e um aumento de faturamento muito grande dentro da clínica de vocês. E com o simples fato de vocês fazerem a indicação. Porque como que funciona hoje? A gente tem duas modalidades. A gente pode pegar a base de vocês e fazer o trabalho em cima da base de vocês, e a gente tem também o link de indicação. A gente gera o link de indicação, que dentro de um atendimento,
ou com a recepcionista de vocês, com a secretária de vocês, quando vocês forem fazer um follow-up, forem fazer um pré-atendimento com o cliente ali que deu um perdido, que subiu ali durante a negociação, vocês podem estar encaminhando para ele, ele vai preencher nome e telefone, e as nossas consultoras aqui da Minha Cirurgia vai entrar em contato com eles e vai fazer toda essa questão de planejamento financeiro, resgatando esse cliente novamente para dentro do consultório de vocês. Então, assim, o básico da Minha Cirurgia hoje é trazer a possibilidade de aquisição para os seus clientes, tanto para protocolo, implantes dentários, facetas, resina, estética em geral, que a gente sabe que hoje tem a prática no mercado, e trazer esse dinheiro totalmente à vista para dentro da clínica de vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu fazer algumas só para complementar aqui com vocês também. Então, assim, ó, até entraram algumas pessoas durante a reunião, né? Então, para deixar todo mundo no mesmo nível, né, pessoal? Então, igual a gente falou, vocês têm hoje um sistema de vocês, né? Ou até, às vezes, tem aquelas pessoas que têm as fichas ainda, né? Guardadinhas ali dos pacientes que fizeram avaliação e não fecharam. E esses pacientes até hoje não voltaram. Então, vamos pensar assim, sei lá, paciente lá de 2020. Para eles, quanto mais pessoas vocês conseguirem enviar, mais oportunidades eles vão conseguir ter de trabalhar e mais, né, maior a chance de vocês conseguirem ter sucesso. Então vamos entender como se fosse uma máquina de recuperar dinheiro, entendeu? Vamos entender que é assim, esse paciente, ele tá lá paradinho, inativo, não fez nada, e às vezes, como as outras clínicas, né, e vocês podem pesquisar isso, esse trabalho hoje não é comum em clínicas, é algo, vamos dizer, novo, tá? Vocês podem pesquisar pelo ciclo de vocês aí hoje, é difícil ter alguma clínica que tenha exatamente esse tipo de trabalho, tá? Então, o que é interessante aqui? É que vocês vão ter, né, uma série de pessoas ali trabalhando com foco em recuperar aquele dinheiro lá, ou melhor, aqueles pacientes ali, aquelas oportunidades de pessoas que não fecharam, que não iniciaram tratamento com vocês. Por isso que eu falei lá na divulgação, né, sem vocês precisarem se preocupar com nada. O único trabalho de vocês vai ser basicamente conectar os dois, ou seja, passar a sua base de contato, eles que vão fazer o contato, eles que vão ligar, eles que vão interagir. Se tiver objeção, é eles que vão explicar, eles que vão falar de tudo isso, esses detalhes de valores, de taxa, não sei o quê, tudo eles que vão fazer, e só vai cair para você quando o paciente já tiver apto para fazer o tratamento. Entendeu? Então, o que é interessante disso? Hoje, essa modalidade, de forma geral, algumas clínicas já até trabalham, né? Elas até fazem como uma opção, tipo, olha, o paciente, ele não tem opção na financeira, não tem cartão de crédito, ninguém pode emprestar o nome para ele, enfim, aquela coisa toda, não tem nada, né? Mas o que eu combinei com ele? Dele vir e me pagar R$300 por mês, quando der o valor tal, ele inicia comigo. Só que para as clínicas isso começou a ficar um pouco complicado, porque quando você tem um paciente, é tranquilo. Agora, quando você tem 20, 30 nisso, imagina a gestão. Então, você vai ter que ter, às vezes, um jurídico, você vai ter que ter um financeiro, você vai ter que ter todo um trabalho ali, pessoas, né, só para fazer isso. Então, se torna um pouquinho mais delicado. Fora, entre outras questões, né? Por exemplo, do trabalho, do tempo, do suporte, aquela pessoa que está fazendo o site, tem que colocar outro. Então, daí essas coisas meio que vão se perdendo. E aí, nesse caso, se você perde, né, esse fluxo ali, se você perde esse contexto, se você perde alguma informação, aí pode dar problema para você. Então, o que eles fazem é transferir, é terceirizar isso para eles, né, caindo para você somente quando tiver um resultado efetivo, né? E no meu ponto de vista, isso é algo muito legal, porque vamos pensar assim, você tem hoje, dentro da sua clínica, algumas formas de pagamento. Quanto mais formas de pagamento você conseguir oferecer, melhor. Vamos pensar que a gente vai estar fechando a possibilidade do paciente não fechar o tratamento com você. A gente vai estar, no caso, criando novas alternativas. Lembra do que eu falei lá na reunião inicial, de não focar no problema e sim buscar a solução?
né, que é o que cabe a nós. Então, eu tenho, por exemplo, cartão de crédito, eu aceito Pix, eu trabalho com boleto, trabalho com financeiro. Nada disso funcionou para esse paciente, eu vou acionar eles para conseguir, por exemplo, tentar uma negociação com esse paciente. É uma estratégia, né? Então, eu posso fazer com os leads que são novos, de avaliação e coisas do tipo, a partir de agora. Ou, né, já posso de imediato, vamos trabalhar com uma ação de caixa rápido, pegar todo mundo que não fechou dos últimos anos e já mandar para eles que eles já vão fazer esse trabalho de reativação, né, e tentar oferecer essa nova oportunidade de pagamento, que a gente tem certeza que muitas clínicas, né, não vão conseguir oferecer isso, porque não é algo normal, né? Então é uma baita oportunidade aí de vocês conseguirem recuperar essas pessoas que não fecharam os valores, né? E o melhor, como a gente falou aí, sem vocês precisarem se preocupar com nada, tá? Hoje, gente, talvez até tenha um pensamento assim, tipo, poxa, mas o paciente ele vai pagar por algo e eles gostam de quando eles pagam já iniciar o tratamento e coisa do tipo. A gente está falando aqui de uma fatia do mercado grande, tá? Que precisa de tratamento, né? E que talvez não tenha condição de iniciar esse tratamento. Até falando um pouco do funil de marketing, normalmente a gente está falando de uma taxa de conversão de 30% a 40% dentro do funil, taxa de agendamento, comparecimento e até vendas. Então a gente está falando ali que de pelo menos 70%, 60% das pessoas não vão fechar com vocês. E é aí que eles vão entrar, entendeu? Nessas pessoas que não fecharam. E por que às vezes elas não fecham? Questões financeiras, coisas nesse sentido. Então é muita oportunidade que vai se acumulando ali, entendeu? E essa fatia de pessoas que não fecham, elas foram até a sua clínica. E às vezes é questão de detalhe financeiro. Então a gente cria mais uma alternativa para conseguir transferir esse dinheiro que está ali parado em venda, né? E às vezes as pessoas não têm opções, não foi ofertado para elas algumas condições que às vezes você, como uma clínica odontológica, não tem como bancar essa operação, não tem como trazer isso para si, e agora tem mais uma forma de trabalhar. Então é dar oportunidade para essas pessoas iniciarem o tratamento dentro das condições dela. Então, a gente precisa, quando for falar com o paciente, que, por exemplo, olha, a gente tentou o cartão de crédito, não tem a opção. A gente tentou, por exemplo, com uma entrada e até mesmo no boleto. Ele não tem essa opção. A gente tentou, às vezes, tem o nome de alguma outra pessoa para a gente tentar fazer. Não tem essa opção. A gente tentou as financeiras. Não tem essa opção. Então, o que a gente tem que passar para o paciente é que, por mais que ele vai pagando, sim, um valorzinho por mês e ainda não inicia o tratamento, mas é que se não for isso aqui, como é que ele vai iniciar o tratamento dele? Que ele já está, vocês sabem dizer melhor do que eu, às vezes 5, 10 anos esperando e tentando juntar dinheiro, entendeu? E aí o que acontece com ele? Quanto mais tempo, né, demora para ele fazer o procedimento, mais dolorido fica a situação dele e até mais complexo, entendeu? Então é isso que a gente tem que passar para o paciente, é assim que vocês vão conseguir, né, entender um pouquinho sobre essa realidade, porque se não for isso aqui, esse paciente ele não tem como iniciar o tratamento dele. E é por isso que a modalidade deles funciona, né? Porque eles conseguem passar para esse paciente, né, que essa é uma forma do paciente iniciar o tratamento. E não à toa que, aqui falando uma coisa sobre o consórcio, no Brasil faz muito sentido. No Brasil, muitas pessoas acabam aderindo ao consórcio. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas só conseguem se organizar financeiramente falando porque elas criam uma dívida, porque elas fazem uma conta, entendeu? E é basicamente isso. Eles vão fazer ali o contato com o paciente, aonde ele vai se comprometer, né, a pagar um valor X, e quando chegar ali no determinado valor, essa empresa vai repassar para vocês o valor do tratamento e vocês iniciam com o paciente. Simples assim. Essa gestão toda quem faz é eles, o contato todo quem faz é eles. Então, gente, é uma coisa, de forma geral, um processo que para vocês, como clínica, não tem risco nenhum, e nem trabalho, né? E aí vocês não tem aquela coisa de, às vezes, tipo, eu vou ter que ficar, às vezes, segurando o procedimento, ou, às vezes, né, até o paciente, quando vocês fazem essa modalidade, ele fica meio que ansioso de querer já pagar e já iniciar o tratamento, já fazer algumas coisas. Nesse caso, vocês não vão ter que se preocupar com nada disso,
tá? Então é uma estratégia aí muito legal, é um processo realmente muito válido, né? E eu entenderia muito como essa questão de recuperação de valores, são duas frentes, né? A base que está ali parada, inativa, eles trabalham tentando recuperar o que você já tem ali, e acredite, tem muito dinheiro ali, muita oportunidade ali, né? E se você não fizer nada, talvez o teu concorrente faça, então é importante trabalhar com essa frente. E todos os dias, todos os meses, eu acredito que novas pessoas vão na sua clínica. E aí o que vocês vão fazer? Os novos que não fecharem, vocês vão passando para eles. Então são essas duas frentes aí que vocês podem trabalhar, né? Laila, você gostaria de complementar alguma coisa dentro disso aí que eu passei? Ou tudo certo? Tudo certo, Matheus, exatamente Tá. isso que você disse. Boa, não sei se alguém tem alguma dúvida, gente, vocês podem de repente abrir o microfone ou colocar aqui no chat, mas eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, caso vocês não tenham, tá? Só para eu entender, então assim, o valor mínimo que vocês trabalham seria aquele valor de R$5.000? Isso mesmo. Valor mínimo de 5 mil, valor máximo ali de 70 mil reais. Tá, ok, então beleza, isso ficou claro. E aí, só para reforçar, pacientes que possuem um nome sujo, um score baixo, né? Como vocês não são uma financeira, por exemplo, de um banco, então, por exemplo, o paciente já teve problema com o Itaú. O Itaú nunca mais vai oferecer nada para ele e ainda vai pegar essa informação e vai jogar para os outros bancos ali e tudo mais, dificultando, às vezes, para esse paciente um acesso a um crédito, coisa do tipo. Isso, para vocês, no caso, eu acredito que não vai interferir desde que o paciente aceite aquele planejamento planejamento financeiro. É dessa forma? O paciente que tem o nome sujo, às vezes, ele consegue fazer o tratamento com você? Eu tenho vários pacientes, né, vários clientes ali que possuem algum tipo de restrição, né? Quando o cliente ele vem para a gente, ele traz essa objeção, eu gosto de tranquilizar as minhas clientes, porque elas pensam que, como eu tenho uma restrição no nome, banco nenhum me aceitou, porque uma financeira me aceitaria, né? Com a gente, as clientes conseguem fazer tal planejamento, mesmo que tenham essa restrição. A gente não faz uma análise, por exemplo, ali no começo, né? Então, a cliente pode ir pagando as parcelas dela tranquilamente, que isso não vai ser um empecilho para que ocorra a liberação futura do valor para ela. Quando a cliente traz isso para a gente, chega a data de pagar o cirurgião, né, que ela precisa efetuar o pagamento. E ela me fala que, olha, não consegui resolver aquela pendência, tá? Ainda está ali com um certo tipo de restrição. A nossa financeira, ela entra ali com um avalista, né? O avalista é qualquer pessoa da confiança da minha cliente, tá? Pode ser qualquer pessoa que seja maior de 18 anos que consagra renda. Então, a gente não tem ali um problema, né, para poder transferir esse dinheiro para ela só por conta da condição. Para a gente realmente não é um problema. Eu tenho vários clientes aqui com uma restrição no nome, não é empecilho nenhum para que elas comecem o planejamento comigo. Perfeito, gente. Às vezes, tem pacientes que estão nessa situação, que estão indo na sua clínica, pode acontecer, por mais que segmente as campanhas, por mais que talvez esse não seja o público de vocês, porém, como a gente falou, se há uma forma de pagamento disponível para essa pessoa, eu não vou ter risco de inadimplência nenhuma, só vai cair para mim quando tiver tudo certo, não tem por que eu deixar esse dinheiro flutuando por aí, né? Pelo menos eu penso dessa forma. E aí, beleza, entendido então essa questão, que já é uma grande fatia do mercado que nós temos hoje, né? Sim. E aí, assim, vamos tentar entender um pouco mais na parte prática da clínica. Então, pensa que eu tenho lá a nossa clínica, a Sorrinova Ibiporã, que a gente conversou. Qual que é o papel da clínica ali? Então, por exemplo, como que seria esse processo, né? A clínica, ela vai falar alguma coisa sobre vocês, ela vai, então, por exemplo, não conseguiu negociar ali nas formas de pagamento que eles falaram, a clínica, ela tem, entre aspas, que explicar um pouco como é que funciona o trabalho de vocês, como que é essa boa prática, para a gente já meio que dar um gostinho de como é que funciona esse trabalho em relação ao processo ali quando o paciente está na frente da clínica. Perfeito. A clínica, ela não tem obrigação nenhuma de explicar alguma coisa do nosso planejamento. Se ele falar ali por alto que, olha, é uma financeira, né, especializada na solução do que você precisa atualmente, né, já que você, por exemplo, não tem como pagar à vista ou usar um cartão de crédito,
Você entrando em contato direto por um link ali, né, em específico, ela já vai ali entrar em contato diretamente comigo, eu vou ser responsável ali pelo atendimento, e eu vou conseguir tirar todas as dúvidas dessa cliente aqui, né? Eu quero que vocês entendam que o papel de vocês aqui vai ser nos fornecer, claro, os dados ali do cliente, né, com a autorização dele, claro, e a gente vai poder efetivar esse cliente para vocês, né? É como se a gente realmente convertesse em venda ali um lead que realmente está parado para vocês, um cliente de possível potencial que não consegue pagar de outra maneira, a gente vai dar essa facilidade para que o dinheiro caia aí na conta do prestador de serviço. Perfeito. Legal, muito bom, porque às vezes, enquanto a gente está falando aqui, espero, né, que as clínicas elas estejam assim, talvez tenha um paciente que já de repente se encaixe nisso aqui. Então é isso aí que a gente quer mesmo, que vocês já vão imaginando, já vão tentando ver com base na, né, base de vocês, na carteira de clientes de vocês, quem de repente se encaixa aí, quem de repente pode ter interesse nisso. Tá bom? Mas beleza, então entendido aí essa parte em relação a esse processo, quando o paciente está ali, ou quando a gente consegue essa oportunidade, coisa do tipo, ficou claro em relação a isso. E hoje, para ficar bem claro, qual que é o custo da clínica? Então, por exemplo, beleza, eu gostei, né? Já entendi o meu papel, já entendi que eu não vou ter trabalho. Então, qual que vai ser o custo? Eu vou ter um custo com isso? Eu vou ter uma implementação? Eu vou ter um setup? Como é que é isso? A clínica, né, ali a parceria ali que a gente vai ter, ela é puramente para a gente converter o maior número de clientes que a gente puder, né? Então, a clínica não vai ter custo nenhum, a gente entra ali mais no papel de poder converter dinheiro que a clínica pode estar perdendo, tá? Não tem custo, a gente visa realmente conseguir converter leads que, por exemplo, não conseguiram ali realizar o procedimento por conta dessa forma de pagamento, né? Então, eu tenho certeza que as clínicas, elas não têm nada a perder, né? Elas têm muito valor a ganhar, literalmente. Perfeito. Não, então agora você falou a linguagem que todo mundo queria escutar, né? Porque então, assim, gente, se a promessa, né, se a proposta, melhor dizendo, você tem uma base de pessoas que não fecharam. Vocês têm uma base de pessoas que sempre vão vir fazer avaliações com vocês. Muitos vão fechar, muitos não vão fechar. Se eu não tenho um custo em ter a parceria com eles, não tem por que eu pegar essas pessoas que eu não consegui vender, jogo para eles, uma vez que eu não vou ter trabalho, e às vezes não tenho como fazer esse trabalho de follow-up interno, eu passo para eles que são especialistas, né, em fazer isso. Então, assim, melhor do que a gente, às vezes, fazendo o trabalho, né, dentro da clínica, que às vezes não tem uma pessoa específica para isso, que às vezes é a secretária que faz um monte de outras coisas. Então, vocês vão ter aí meio que um time de vocês, trabalhando a favor de vocês, melhor dizendo, né, para conseguir fazer esse paciente iniciar o tratamento com vocês. Eles vão ficar responsáveis pela gestão, por tudo isso e aquilo, e vai cair para vocês prontinho ali o paciente, né, que quando ele tiver no período dele de iniciar o tratamento, cai o pagamento desse paciente. E aí, talvez surja uma dúvida da galera. E a inadimplência? Porque daí, então, por exemplo, a gente está falando de, esse exemplo, 50%, quando chegou o momento dele iniciar o tratamento, você vai lá e vai passar para a clínica. Você vai passar o valor pela metade ou você vai passar o valor integral? A gente sempre vai pagar o valor integral, né? Eu gosto de destacar que o contrato do cliente, ele é com a gente, né? O contrato do cliente. Eu estou negociando ali diretamente com aquele cliente, né? Então, a dívida dele vai ser comigo, né? Então, quando ele estabelecer ali 50% das parcelas pagas e cumprir aquele prazo de carência que a gente já tinha conversado, o valor ele é pago integralmente na conta do cirurgião, né? Via Pix, transferência bancária, da forma ali que o cirurgião achar que seja pertinente para ele naquele momento, tá bom? Nossa, perfeito, porque o que acontece? Pode falar se você quiser. Eu vou complementar aqui, Matheus, em relação à inadimplência, tá? Hoje, nós temos mais ou menos aí 40 mil contratos ativos, entre cirurgias pagas, cirurgias não pagas e contratos que estão a serem efetivados. E, por incrível que pareça, hoje a gente tem uma taxa de inadimplência de 1,7%. Então, assim, os nossos clientes,
ficam tão satisfeitos por estarem fazendo uma realização que acabam cumprindo com tudo que foi combinado ali dentro do contrato. E um ponto importante, além de não terem custos sobre a contratação ou sobre o contrato em si do cliente de vocês com a gente, o pagamento é totalmente à vista, como a Laisla falou, e se esse cliente tiver um custo adicional, esse cliente ele vai precisar de algo específico, de um exame específico, de um material enxerto específico, alguma coisa específica que não está dentro do planejamento do nosso cliente. A gente pode agregar esse valor dentro do contrato e a gente mesmo faz o pagamento, ramificando os pagamentos para cada profissional. Ou seja, você não tem preocupação nenhuma mesmo que aquele pagamento ele vai cair na conta e que você vai conseguir entregar para o seu cliente todo o tratamento que ele necessita. Boa, boa, perfeito. Não, essa fala agora também foi essencial, acredito que para o entendimento aí do pessoal. E dentro disso ainda que vocês estavam falando, eu também vejo mais duas frentes aqui. Então, assim, vocês basicamente, entre aspas, né, vocês compram a dívida, né? Então, assim, o paciente, a clínica, ela está trazendo uma oportunidade de uma pessoa que precisa do tratamento e é a clínica que vai executar, mas a clínica não vai trabalhar de graça. Então, ela vai passar essa oportunidade para vocês, vocês vão identificar esse paciente e vão fazer o acordo de vocês. Quando o paciente chegar ali no teto combinado, no período combinado, o paciente, gente, só para ficar claro, vamos supor que o valor é R$5.000 dele, que ele precisa para fazer o tratamento. Quando chegar em 50%, ou seja, 2.500, aí vocês vão me corrigindo se eu estiver errado, tá? Mas eles já vão fazer o quê? Eles já vão, quando tiver no período correto, passar o valor para vocês, no valor integral, mesmo que talvez eles não tenham recebido o valor todo do paciente, mas eles já vão passar o valor total para vocês de forma à vista. E eles estão assumindo que esse paciente vai pagar ali para eles. Então, por isso que eu falo que eles estão comprando uma dívida, eles estão fazendo um investimento para que esse paciente inicie o tratamento com vocês. Entendeu? É isso mesmo, né? É exatamente isso. Boa, perfeito. E aí, gente, também diferente de algumas financeiras, a financeira, por exemplo, crédito consignado, é muito comum o paciente receber o dinheiro, ele até foi aprovado, aquela coisa toda, mas recebe o dinheiro na conta do paciente. E aí o que acontece? O paciente olha a conta lá, R$20.000, vou lá gastar, vou fazer alguma coisa e deixa o dente para lá. Aqui não vai ter isso, tá? Aqui no caso eles vão fazer o pagamento diretamente na conta ali que você desejar. Então não tem esse risco do paciente pegar a grana e fazer outra coisa com ela, tá? Então acho que isso é muito válido, porque igual a gente estava conversando aqui, né? O dinheiro vai cair diretamente para vocês e não vai ter nenhum risco aí de desvio no sentido do paciente comprar um iPhone, comprar um terreno, fazer outra coisa, a não ser o tratamento com vocês. Então é como se a clínica, de forma bem simples, fosse um parceiro, um representante, aonde em conjunto vocês vão estar munindo eles com oportunidades e eles vão estar munindo com vocês com conversões ali dessa base que não foram fechadas, que não foram aproveitadas. Beleza? Bom, eu acredito que é isso. Tem mais algum ponto, Laisla? Não, é exatamente isso. Tá. Então, só para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, depois eu vou passar ali o contato, tá? Para vocês fazerem, de repente, uma reunião, bater um papo, quem tiver um pouco mais de dúvida. Mas, gente, como a gente falou, vocês não vão ter custo, né? Qualquer risco, qualquer coisa assim, é entre eles e o paciente. O contrato é entre eles, né? Para vocês, é só esperar realmente eles fazerem o trabalho e a mágica acontecer. Então, como vocês não têm risco, não tem também custo, vamos dizer, com isso, então, ao meu ver, não tem por que não dar o benefício da dúvida. Se alguém chegasse hoje aqui na Prospect e falar, olha, eu consigo pegar todos os dentistas que fez uma reunião com vocês e não fechar e fazer esse trabalho, né, eu com certeza, e ainda mais não tendo custo, não teria por que não dar, no mínimo, o benefício da dúvida. Ou, no melhor, né, se alguém falasse, nossa, eu consigo aumentar o seu faturamento sem me pagar nada, não tem por que, né, eu não dar também essa questão do benefício da dúvida. Porque eles vão estar atuando ali na transação.
tá? Então eles vão estar no business deles, no negócio deles, e vocês ali na entrega, sem precisar enrolar o paciente, sem precisar, né, ficar postergando o procedimento, nada do tipo. Vocês já vão receber o valor à vista e imagina o incremento que isso dá no seu fluxo de caixa, né? Então a gente está se encaminhando aí para um encerramento de ano, a gente está se encaminhando para um momento que na odontologia é muito bom, e eu acredito que para o trabalho deles também é muito bom, porque deve ter um monte de paciente lá em janeiro que fez uma avaliação e que está até hoje sem fechar um tratamento, que agora ele vai começar a pensar festa de fim de ano, em férias, em viagens, ver a família, e que com certeza, né, se de fato isso for uma prioridade para ele, ele vai querer iniciar esse tratamento. Então, a demanda normalmente desses pacientes que não fecham e voltam nessa época do ano é onde mais acontece. Então, pode ser uma boa oportunidade aí para vocês já aproveitarem isso aí que eles estão oferecendo. Tá? E uma outra coisa só para a gente finalizar é referente à forma de pagamento. Então, lá atrás, quando cartão de crédito era novidade, quando o Pix era novidade, quando até boleto era novidade, quem começou a implementar isso no começo se deu bem, né? Agora veio depois as financeiras, né, que começaram a trabalhar. Quem implementou isso no começo se deu bem. O que aconteceu? Virou commodity. Toda clínica hoje em dia tem isso. Toda clínica tem Pix, toda clínica tem cartão de crédito, toda clínica tem financeira, toda clínica tem boleto. Então já não é mais um diferencial. Agora, isso que eles estão propondo, como eu falei para vocês, às vezes de 10 clínicas que vocês conhecem, eu acredito que não tem uma que tenha esse trabalho que ela oferece. Então, o que eu quero dizer é, aproveitem, porque isso é um oceano azul. Daqui a pouco, se Deus quiser, né, live, eles vão estar com um monte de clínicas aí, ou vão, de repente, surgir até outras empresas que fazem isso, e aí isso não vai ser mais diferencial nenhum, entendeu? Então você tem que entender quem que você quer ser, se você quer ser quem surfa na onda, né, enquanto ela ainda tá ali, ou se você vai entrar depois que ela já passou, que daí depois isso já não vai ser mais um diferencial ali para vocês, tá bom? Então, gente, primeiro agradecer aí vocês pela oportunidade, tá? Por esse tempo, tá? Por vocês conseguirem vir aqui explicar e oferecer essa condição de não colocar nenhum custo, porque igual você tinha falado, tem sim um custo para quem é cliente externo e for ver isso, então por isso é importante falar que é cliente prospecta, senão eles vão aplicar lá a taxinha deles normal, mas para cliente prospecta a gente combinou, devido ao volume de quantidade de clientes que nós temos, aquela coisa toda, economia em escala, então eles retiraram isso para vocês realmente não terem custo nenhum e não ter dúvida, não ter objeção, melhor dizendo, né? Porque eu conheço vocês, aí você coloca algum custo ali, vai ter que pagar, então não tem desculpa, né, para não conseguir converter os leads que a gente envia para vocês, tá bom? Então, gente, agradeço muito aí pelo tempo, pela disponibilidade, tá? E espero aí que a gente consiga tornar possível o tratamento para muitas pessoas, beleza?